Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Bem-vindos. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Estamos juntos em mais uma noite para estudarmos um pouquinho da obra de Joana de Ângeles na sua série psicológica. E hoje a Rafa não está aqui e nos delegou essa missão. É lógico que não conseguiremos reproduzir tudo que a Rafa sempre fez. Não encontraremos aqui aquela fala doce, amorosa, encantadora, acalentadora, mas vamos nos esforçar para que alguma coisa dessa obra fique e ajude a todos nós, inclusive a mim também, né? Temos uma particularidade hoje. Eu vou chamar uma pessoa linda, de um coração mais lindo e puro ainda. Uhum. Boa noite, Sandra. Boa noite, querido. Tudo bom? Tudo. Então, a Sandra, num coração imenso e generoso, ela é intérprete de Libras, e já que a Rafa nos passou essa missão, não tinha ninguém, né, para dividir essa live. E numa das noites que a gente está pegando no sono, nos veio a inspiração, né, de por que não trazer um bom coração proposto a fazer a interpretação para Libras e levar o conteúdo da nossa fala para a comunidade surda. Eu preciso dizer que fiquei encantado quando descobri e quando comecei a aprender Libras, né? E é uma coisa assim impressionante, e posso lhe dizer que desenvolve a sensibilidade e me ajudou em diversas áreas da vida. Inclusive, eu quero dizer que a minha professora querida de Libras, Giovana Oliveira, está aqui conosco. Ela é surda, né? E é com muito carinho que a gente traz Libras aqui para nossa fala. Divulguem isso, né? Nós conseguimos chegar a Sandra Santiago através da Giovana, que é a minha professora de Libras, que nos remeteu
a Associação de Intérpretes de Libras, né? A Associação Espírita de Intérpretes de Libras, e chegamos depois, né, de inúmeras tentativas. Sandra, com uma agenda cheia, ela tem outras atividades, mas nos permitiu estar aqui conosco, né? Inclusive, ela não parou nem para respirar, ela sai da sua atividade e vem direitinho para cá, e eu espero e peço que vocês divulguem junto à comunidade surdas, junto a surdos que vocês conheçam, né, para que eles também possam beber desse momento, beber dessa obra, né, e tocar o coração e a alma de mais e mais e mais pessoas. Com muito carinho que eu estou aqui com a Giovana e que eu estou aqui com a Sandra, não tem palavras para agradecer, né? Então, hoje nós vamos finalizar com um resumo o primeiro capítulo do volume 11 da série psicológica de Joana de Ângeles, a Psicologia Profunda, né? As perguntas foram desativadas para que a gente possa, né, dar o espaço à Sandra para que possa ficar visualmente mais amplo, porque é um quadradinho muito pequeno, né? Mas responderemos todas as perguntas, ao menos as que soubermos, que forem feitas no direct. E essas perguntas, elas precisam insistir na obtenção da resposta, porquanto a compreensão é necessária para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Esse primeiro capítulo do volume 11 da série psicológica da veneranda Joana de Ângeles fala das soberanas leis. Ela traz as soberanas leis, as leis naturais, as leis da vida, a lei que nos movimenta, que nos faz viver, em três perspectivas. A perspectiva da justiça nas relações sociais, nas relações humanas, a perspectiva das leis dos homens. A segunda perspectiva seria a evolução espiritual, psicológica e moral, né? As leis naturais propriamente ditas, essa lei que nos movimenta, que nos faz respirar, e que a gente vai saber um pouco mais. E traz também as soberanas leis na perspectiva da psicologia profunda, a psicologia que ela traz. A veneranda Joana de Ângeles, ela é estudiosa da psique humana. E há muitos e muitos e muitos anos, né, numa referência espiritual, ela se debruça sobre essas obras. Uma mulher que transgrediu as regras sociais e culturais de suas épocas em todas as suas encarnações, porque a mulher era privada do estudo, ela não poderia ter livros, não lhe era permitido. E por isso a veneranda pedia para reencarnar em mosteiros, para que ali, protegida, ela pudesse ter seus livros e estudar. E ela estudava a psique humana. Para a veneranda, a psique humana, a psique é a mesma coisa que o espírito e a mente. Para ela, não são três instâncias, é uma única instância. A psique, a mente e o espírito. E ela traz a psicologia profunda, que muito se assemelha com a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que em suas obras, nas obras de Joana, Jung é referenciado por muitas e muitas vezes.
E ela traz muitos dos conceitos que encontramos, além de encontrar nas obras dela, encontramos na psicologia analítica, nos 18 volumes da obra de Jung, mas que se estende por 35 volumes, na verdade. E esses conceitos, como arquétipo, como sombra, como self, né? Inconsciente, individual e coletivo, que se diferencia do inconsciente da psicanálise, são trazidos pela psicologia analítica e pela psicologia profunda de Joana de Ângeles. Joana também se refere à psicanálise, se refere a Freud, que nos deu uma contribuição muito grande com o seu pioneirismo de não se satisfazer apenas com o comportamento e foi buscar estudar essa obra, essa criação divina, né, que é o humano, e chegou também ao inconsciente. Os dois foram contemporâneos, mas seguiram caminhos, eu digo que não opostos, né? Mas cada um seguiu o seu caminho com as suas verdades, e essas verdades elas são sempre atualizadas, porque a verdade não é estática. A obra de Joana, ela nos aproxima mais de nós mesmos, de como ela traz o si mesmo, e é esse o propósito evolutivo, porque somos únicos e singulares. E o propósito é, vivendo as experiências e as situações da vida que nós espíritas muitas vezes trazemos como expiações e provas, e também as reparações, nós aprendemos e nos atualizamos. Nós não nos corrigimos porque não estamos errados, na verdade. Nós apenas nos atualizamos porque o nosso espírito ele está até um determinado ponto de acordo com as vivências que teve. E no inconsciente individual tem muito, muito, muito a ser integrado à luz da consciência, e esse é o propósito evolutivo. Resolvermos as nossas questões mais sombrias, como diz Joana, integrando e levando esses conteúdos sombrios para a luz da consciência. E é por isso que se fala na expansão da consciência, porquanto os conteúdos do inconsciente, uma vez reconhecidos, uma vez admitidos, uma vez trazidos, né, para diante de nós mesmos, a consciência se expande, porque vamos racionalizar aquilo, né? Vamos racionalizar aquelas questões. As questões inconscientes, elas, pelo próprio processo evolutivo, pelas leis naturais, naturalmente funcionam assim. As questões humanas, elas são trazidas à luz da consciência por diversas formas. No relacionamento social, no relacionamento com o outro. Nós temos no outro um espelho de nós mesmos. Aquilo que no outro nos incomoda não está no outro, está em nós. Mas precisamos também saber que nós somos a projeção do outro, nós somos o espelho para que o outro se veja, né? Os sonhos também trazem materiais psíquicos para a consciência, é um processo natural. O sono tem propriedades de reorganização também da psique. Tanto o sono como o sonhar são vitais. E outras formações do inconsciente, como bem disse Freud, né? Também traz esses conteúdos inconscientes. Então, assim, não é necessariamente ir buscar lá, porquanto nem sabemos o que é que tem para ser buscado. Porque nós vamos descobrindo com o viver, naturalmente. Nós não temos que absolutamente nada a não ser simplesmente viver. E Joana nos ajuda muito. Então, essas são as três perspectivas: a justiça,
que é a lei dos homens, as leis humanas, a evolução espiritual, psicológica e moral. Ela vai trazer a propriedade das leis naturais, contributivas para essa evolução igualmente natural, e a perspectiva da psicologia profunda, onde ela traz para as leis naturais alguns conceitos da psicologia profunda, da psicologia analítica. Quando a gente fala nas leis naturais, nas leis humanas, na perspectiva da justiça das leis humanas, Joana nos lembra da passagem de Mateus em 5,17, quando ela diz, quando ele nos traz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, disse Jesus. Então, o que Mateus nos traz com isso? A palavra de Jesus, que ele reconhece as leis dos homens, não veio para contrariá-las, nem feri-las, muito menos descumpri-las. E por que ele teve o propósito de, trazendo a informação, atualizando a humanidade ali, de que haviam leis naturais, por que ele se submeteu às leis dos homens? Para mostrar para a humanidade que elas são passageiras e que muitas vezes elas não são tão justas. Mas é o que temos e é o que precisamos seguir, porque, de alguma forma, elas contribuem para as relações, para o humano, né? Para a evolução. E quando Mateus nos traz, né, essa fala de Jesus, e que mostra que Jesus se submeteu a essas leis sem infringi-las, mas trazendo a reflexão dos doutores da lei, do poder da época, né, a maldade que as próprias leis faziam e proporcionavam à humanidade, ele alertou cada um, ao mesmo tempo, em paralelo, ele trouxe a lei do amor. Né? Essa lei do amor, lógico, encontra uma lei que atende ao poder, né, da época. É lógico que ela feriu os interesses dos, dos doutores da lei. A boa nova de Jesus incomodava, porque provocava um desconforto naquele que não queria perder o poder que tinha. Né? Como amar o próximo? Como dar a outra face? Como abdicar do poder que tenho e me igualar, né, a todas as pessoas? Como me igualar a um samaritano, pensavam os judeus? Não, Jesus não pode continuar com essa voz. Quando a gente parte para o princípio da perspectiva evolucionista sobre as leis naturais, a gente já pega o próximo versículo de Mateus, no capítulo 5, versículo 18, quando ele traz, né? Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus traz exatamente esses dois polos, as leis humanas e as leis naturais. Jesus se submete às leis dos homens, mas ele se submete sabendo que ele está sob o comando das leis divinas, das leis naturais. Ele sabia que as leis dos homens eram mutáveis, transitórias, efêmeras, passageiras, mas que as leis naturais não. Que as leis naturais, na verdade, eram imutável, perene e trazia consequências para a vida do espírito. Tem uma perguntinha no livro dos Espíritos, a 877, em que Kardec submete aos espíritos do alto o questionamento sobre a necessidade do homem viver em sociedade, viver com o outro, conviver. Né? Então, veja,
nós, seres humanos, nós não somos frutos do meio comum. Tentaram, vamos dizer, nos ensinar. Mas, na verdade, nós somos atualizáveis. E para que sejamos atualizados, nós precisamos nos relacionar com o outro. Já que vimos aqui que o outro é o nosso espelho, eu só me vejo através do outro. Aquilo que no outro me incomoda, ou aquilo que sinto com que o outro faz, são questões que apontam para o meu inconsciente e já sei que alguma coisa ali precisa ser encontrada, analisada, para que eu siga o meu propósito evolutivo, me afirme imperfeito e me modifique. Então, essas duas passagens de Mateus nos mostram que Jesus veio, atendeu à lei dos homens, mas não silenciou, trouxe a sua mensagem e se submeteu à lei dos homens porque sabia que ela era passageira e que ele estava a serviço de uma ordem superior, de uma ordem maior, né? As soberanas leis trazidas por irmã Joana de Ângeles são as leis naturais. Quando a gente ouve a passagem de que os lírios do campo são belos, que os passarinhos são alimentados e que Deus não desampara e que nada acontecerá a nenhum de nós sem que Ele assim permita, logicamente, entenderíamos de uma forma literal, ele desceria, analisaria cada um dos fatos, concederia autorização ou não. Mas é lógico que não funciona assim. As leis naturais, elas ordenam tudo o que se acontece. E tudo o que acontece, acontece para todos. Tudo o que acontece é em consonância com a natureza. As leis naturais nada mais são do que a natureza, aquilo que é natural, aquilo que é explicável, né? E a ciência explica até aquilo que chegou a ela das leis naturais, né? Então, quais são as características dessas leis naturais que nos importam aqui? Qualquer causalidade, porque tudo, absolutamente tudo é explicável, tudo tem uma explicação, já que tem uma lei natural, é lógico que nada é fruto de uma fissura ou de uma fragilidade da lei natural. Então, tudo, obviamente, tem uma explicação. As leis naturais, elas são causalidade inteligente de absolutamente todas as coisas, todos os seres, toda materialidade, toda imaterialidade, todo espírito. As leis naturais, elas servem de ordenação espontânea da conquista da integralidade do ser humano. Emmanuel diz que Jesus teve o seu processo cessado, o seu processo evolutivo cessado. Essa integralidade a qual Jesus chegou, que é a integração dos polos, esse é o processo evolutivo espiritual. Nós somos bons, somos maus, nós somos sagrados, somos profanos, nós somos feios e somos belos. Nós só vivemos e as leis naturais se fundamentam nas polaridades. Eu estou iluminado aqui por uma luz, um conjunto de luzes que só acende por conta dos polos. A energia, ela só produz luz na sua dinâmica e só entra nessa dinâmica se houver forças contrárias, polares. Assim é a natureza, é a base de toda a natureza. Então, nós não somos de todos maus e não somos totalmente bons. Nós precisamos afirmar isso. E é por isso que nós somos perfeitos, porque somos imperfeitos. E estamos nessas polaridades sob o efeito da ordenação das leis naturais,
que nos impulsiona a sairmos de cada um dos polos e transitarmos com equilíbrio, né, entre eles. Eu posso me apegar ao poder por muito tempo, mas não permanecerei ali por todo o sempre, por toda a imortalidade do espírito. Eu serei levado porque circunstâncias aparecerão, acontecerão, muitas vezes até planejadas num período pré-encarnatório, para que essas polaridades elas se integrem em cada uma das oportunidades que tenhamos, não só de reencarnação, como também nos períodos entre vidas. As leis naturais também ordenam a conquista do ser profundo, como traz Joana de Ângeles. O que seria essa conquista do ser profundo? Na medida em que vamos vivendo sob uma ordenação das leis naturais e olhando para a nossa estrutura psicológica, na figura do self estruturante, que traz a consciência, o conteúdo inconsciente, de uma maneira sutil, através de todos os mecanismos também do humano, o processo evolutivo acontece. A ordenação também para a influência dos fatores propiciatórios, dos desenvolvimentos. O que Joana chama de fatores propiciatórios do desenvolvimento? Nós estamos sobre uma lei divina, uma lei natural, que é a ordenação de tudo e de todos nós, não só da materialidade como da imaterialidade. Nada acontece infringindo essa lei, não há a menor possibilidade. O desenvolvimento humano, o desenvolvimento espiritual passa também pelo desenvolvimento humano. Lembro que nós temos aí 4 básicas dimensões a serem trabalhadas: a dimensão emocional, psíquica, a dimensão física, a dimensão biológica, né? Nós temos a dimensão intelectual e nós temos a dimensão espiritual. Então, o trabalho dessas dimensões recai sobre o humano, que traz uma estrutura que permite o trabalho sobre as demais dimensões. Né? Por isso que a dimensão física e biológica encontra amparo na parte 3 do Livro dos Espíritos, na lei de conservação. Né? E esses fatores propiciatórios são exatamente as circunstâncias das experiências que nós passamos. São os fatos, são os fenômenos da vida que nos acontecem por uma razão qualquer. Explicável, porque tudo tem uma causa. Nós estamos aqui nesse mundo na ordem dos efeitos, na ordem das consequências. A causa, muitas vezes, está numa outra ordem, está numa ordem espiritual. Né? Mas nós estamos aqui numa causa e tudo que nos acontece tem a causa, mas tem também a finalidade. É por isso que Joana traz a figura dos fatores propiciatórios. Esses fatores propiciatórios da evolução são exatamente as circunstâncias pelas quais nós passamos. Né? São aquelas expiações, são as provas, são as reparações, é fruto da convivência social, o processo evolutivo, moral, espiritual, o processo da individuação, como traz Joana de Ângeles e a psicologia analítica, tem 2 vertentes, a individual e a coletiva. Né? Eu não posso, porque somos polares, viver somente de uma forma extrovertida para fora de mim. Eu preciso ir lá, naquilo que nós chamamos campo de experiências. Eu preciso ir para o social, para que lá, nesse campo de provas, nesse campo de experiências, eu me veja, eu me sinta e eu receba os contributos necessários para que eu me conheça e eu me individualize. Né? Então, esses fatores propiciatórios estão no campo de provas, estão na vida, no relacionamento social, mas esses fatores propiciatórios estão em mim também, né? No meu construto, na medida em que os meus conteúdos inconscientes são trazidos à consciência. Né? Essa ordenação pela influência dos fatores propiciatórios
são construtores do desenvolvimento humano, do desenvolvimento psicológico, do desenvolvimento moral, consequentemente do desenvolvimento espiritual. As soberanas leis, as leis naturais, também atuam sobre a ordenação para a individuação. O que é isso? Nós buscamos e temos muitas vezes o outro como referência e buscamos essas referências, né, no outro. Ainda nos preocupamos muito com o que o outro pensa de nós, com o que o outro pode esperar de nós. E muitas vezes deixamos de ser nós mesmos para que possamos nos adaptar àquilo que o outro espera que sejamos, porque tem uma necessidade da natureza humana, que também é das leis naturais, que é a necessidade de aceitação. Individuação é exatamente a propriedade da natureza humana em que nós somos singulares. Deus, na sua criação, não copia e cola. Não existe um encarnado igual ao outro. Nós temos aspectos genéricos, mas nós temos aspectos individuais. Aspectos genéricos seriam exatamente o mecanismo que assegura a sobrevivência do corpo. Todos nós, de qualquer cultura, de qualquer nacionalidade, temos as 5 emoções primárias: medo, alegria, tristeza, nojo, raiva. Todos nós temos uma compleição orgânica biológica com o mesmo sistema classificado da mesma forma: sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema imune. Essa parte e outras tantas compõem o aspecto genérico do humano, né? Agora, a parte individual, única, que não tem igual, é a parte do espírito, né? Nós temos a singularidade, nós somos únicos. Não, cada caso é sempre um caso, porque quando alguém diz, eu tenho depressão, né? Eu preciso ouvir como é essa depressão. Mesmo que cheguem 2 pessoas se queixando de um processo depressivo, as causas podem ser diferentes, as razões são certamente diferentes, não são iguais, porquanto a história de cada um é singular, única e sem precedentes e sem semelhança com outro ou sem igual. E é exatamente isso. O processo de individuação requer que, me socializando, me volte também para dentro de mim, para que eu me conheça e saiba quais são as minhas vocações, qual é o meu propósito, qual é o sentido da vida para mim, né? A Sandra deve ter tido um problema, certamente. Assim que ela voltar, a gente traz ela para a sala de novo. Então, assim, o processo de individuação é exatamente o processo de me tornar único, de me revelar único, de me revelar aquele único que eu sou, né? E é o processo de evolução do espírito. Então, assim, uma perspectiva mais alongada, a gente entende que antes de Jesus comparecer, né? Pronto, ela está chegando. Antes de Jesus vir ao nosso encontro, nós tínhamos o que se chamava de instintos primários, né? É aqueles instintos, conteúdos instintivos instalados na psique humana, desde os primórdios, desde a criação, né? Então vivíamos sob o peso, sobre as forças instintivas. Não tinha intelecto numa determinada época da nossa vida, né? Bem-vinda de novo, Sandra. A internet é assim, né? Fique tranquila. Relaxe seu coração. Eu sei que traz angústia, mas está tudo dando o certo que pode dar. Fique tranquilo.
Então, assim, esses instintos, né, primários eram a ordenação do indivíduo no seu primarismo, no mundo primitivo, primeiro, né, no processo evolutivo. Não tínhamos linguagem, não tínhamos família, apenas muitas vezes nos uníamos para fins de sobrevivência, mas é dessa forma. Precisamos entender também que naquela época imperava a sombra como dominante, né? E que os nossos impulsos eram primários, eram primitivos, né? O inconsciente estava carregado das nossas questões mais sombrias, né? De poder, de ódio, de vingança, de sobrevivência. Não havia nem princípio para dizer que era desrespeito ao outro, porque a forma de relacionamento era de sobrevivência, né? Não tinha legislação, não tinha linguagem, e tudo era por força de sobreviver. Era o instinto da natureza que ainda permanece em nós, mas mais atualizado com uma outra configuração. Remanescem também naquela época, naquele começo, né? Um controle de atividades já no processo de crescimento. Passamos também por um processo de embates internos que nos estimulavam em direção a um ser melhorado, a um outro ser, a um ser recriado, né? Porque temos a capacidade criativa que também é da ordem das leis naturais, mas não na capacidade criativa de simplesmente criar o que está fora, mas de nos recriarmos. A partir de tudo que nos acontece, nós temos a oportunidade de nos tornarmos outros, né? Então, a angústia ela tem uma propriedade criativa, a depressão tem uma propriedade criativa, a tristeza tem uma propriedade criativa, né? E foi exatamente por essa propriedade que acontece a transição também natural, harmônica, pacífica, no tempo, né, da natureza, não no tempo da nossa vontade, do nosso desejo, mas que estimulam naturalmente o desenvolvimento do discernimento e da razão por força do desenvolvimento da consciência, que é exatamente o que nos faz diferentes dos demais animais, né? Então veja que um processo começa no âmbito do primitivismo, e simplesmente essa porção estruturante vai nos conduzindo ao desenvolvimento da consciência. A partir de um determinado ponto, nós já temos uma razão alimentada, um discernimento, que é o uso inteligente da nossa inteligência, que nos permite a qualificação da escolha, né? A Joana traz também a ideia da inspiração superior. É aquilo que está na nossa consciência, mas é aquilo que muitas vezes não conseguimos explicar, né? É aquilo que quando ouvimos uma pergunta, ou até mesmo nos perguntamos por que esse caminho, por que, por que essa escolha, muitas vezes nós dizemos não sei, né? Essa inspiração superior, ela seria a manifestação natural em favor da ascensão espiritual. Observe que sozinhos não chegaríamos em lugar nenhum. É por isso que temos razões para nos tranquilizarmos e controlar a nossa ansiedade. Quando Jesus nos disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, ele sabia o que estava dizendo, e hoje a física quântica já sabe por que ele dizia o que dizia, né? Porque a ciência levou para os laboratórios aquilo que Jesus tanto falou. E hoje a ciência explica, né? Então, a ansiedade, que é um sentimento de não termos o controle, e aí vem Jesus e diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã,
passa por essa inspiração de não estarmos sós e de termos nos nossos construtos a capacidade de percebermos, de inspirarmos, de discernirmos sobre o caminho que a gente deve, precisa e muitas vezes é convidado a escolher. A compreender aquilo que se passa comigo, a buscar em mim mesmo explicações para os meus momentos, para as minhas tristezas, para as minhas fraquezas e para as minhas inseguranças, né? Para aquilo que em mim inquieta, incomoda, e de que forma e com que eu conto para modificar aquela situação, aquele estado em que muitas vezes me encontro, né? Nós temos um mecanismo que é da natureza humana, que é trazido pelas leis naturais, que são mecanismos que nos permitem dominar e oferecer resistência aos nossos impulsos. Nos primeiros momentos evolutivos, nós simplesmente damos vazão à tendência. Aquilo que é sombrio em mim não encontra uma força oposta, não encontra um contrário, não encontra uma tensão. Ela não encontra uma resistência. E eu simplesmente deixo passar aquilo que vem, sem o crivo da razão. Mas no processo de individuação, no processo de evolução, nós vamos nos desenvolvendo, e esse construto físico também, o cérebro traz uma estrutura, né, que por si só, dada a sua importância, consome 25% sozinho da nossa energia, de toda a energia que a gente ingere. Então, esse mecanismo nos permite oferecer resistência àquilo que pulsa em mim. Essa resistência, ela não acontece sem antes passar pelo crivo da razão, né? Posso, não posso, devo, não devo. E se a gente lembrar daquilo que disse Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Olha aí, eu só chego ao nem tudo me convém se eu trago o crivo da consciência, né? Porque tudo, absolutamente tudo, eu posso, tudo me é lícito. Eu costumo até dizer que toda perguntinha que começa com posso, eu não preciso nem ouvir o restante da pergunta. A resposta é sempre pode. A resposta é sempre pode. Tudo, absolutamente tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém porque aquilo que hoje eu sei, né? Aquilo que eu faço é causa para um efeito, para uma consequência. Eu tenho a liberdade de causar o que eu quiser. Eu tenho liberdade de agir como eu quiser. Eu tenho liberdade de atuar como eu quiser. Mas também eu preciso entender que a consequência virá e é exatamente a consequência do comportamento, a consequência da atitude, que simplesmente vai nos ajudar a nos conhecermos. Porque são os efeitos daquilo que faço, são os efeitos dos meus atos, são os efeitos do meu comportamento, dos meus gestos, das minhas palavras, das minhas atitudes, que vão produzir uma emoção qualquer em mim. Raiva, rancor, ódio, ressentimento, sentimento de vingança, tristeza, culpa, arrependimento, remorso. E é a partir dessas emoções, consequências dos meus atos, do meu modelo de respostas para a situação da vida, do modelo que eu adoto para me relacionar com as situações do mundo e da vida e com o outro, é que produzirá efeitos emocionais e é com esse efeito emocional que eu vou me trabalhando e me aperfeiçoando. Antes da experiência, nós temos um conjunto de opiniões, nós temos um conjunto de verdades, nós temos um conjunto de ilações. Mas quando passamos por uma experiência, depois de vivida uma experiência, as nossas verdades, as nossas
convicções, elas são outras. As experiências são verdadeiras transformadoras de cada um de nós. Né? Então, é exatamente dessa forma, sob a ordenação das leis naturais, que nós vamos nos atualizando. Né? Como se dá o processo evolutivo? De uma forma bem simples, Joana de Ângeles traz a lei de Talião, sabemos, né? Olho por olho, dente por dente. Era um modelo de vingança, a justiça tinha sinônimo de vingança, né? Um faz aquilo que eu faço, eu sou punido de tal forma que através da punição eu não possa, ou pressupostamente não venha a praticar de novo, a fazer novamente. Não era um processo nada educativo, né? Não produzia efeitos evolutivos, porquanto não é uma estratégia, digamos assim, renovadora, né, do sujeito, mas era dessa forma que a humanidade vivia, né? Moisés, daquela época, no Velho Testamento, que é a parte, não é o Evangelho, que é a parte da Bíblia que traz a história de um povo em busca de um Deus. Então, assim, traz o decálogo, traz os 10 mandamentos. A partir dali, de alguma forma, já teve uma proposta, não uma ordenação, mas uma proposta de reordenação das relações humanas. Né? Deus é trazido naquele decálogo como o primeiro a ser amado, como o primeiro a ser obedecido. A humanidade naquela época ainda precisava ser conclamada à obediência. A obediência. Ainda hoje, algumas religiões ainda se impõem presentes na sociedade por essas vias da obediência. Se não obedecer, não será salvo. Né? É um princípio trazido por algumas religiões. E que Joana reafirma o equívoco, né, dessa interpretação e o caráter aprisionante de muitos e muitos dogmas religiosos, porquanto impeditivo que a natureza humana flua, pulse, porque esses conteúdos que nós trazemos no nosso inconsciente, para serem levados à luz da consciência, eles não são atualizáveis se recalcados, se reprimidos, como Freud traz. Né? É preciso que ele se expresse, é preciso que ele venha à tona, para que a consciência o encontre, receba e o trabalhe, integrando, dando a esses conteúdos sombrios a luz. Na medida em que os conteúdos sombrios são iluminados, eles se dissipam, deixam de pressionar o sujeito, as pressões não acabam, né? Nós falamos de um complexo psíquico, então, quando resolvemos uma questão, ela está ligada a outra e é um verdadeiro emaranhado. Quando a gente encontra uma que puxa, vem outra, e vem outra, e vem outra, mas é exatamente esse processo que faz com que os conteúdos inconscientes, aqueles que muitas vezes explicariam-se sabidos os meus atos, as minhas crenças, as minhas limitações, os meus medos, por que eu não concluo o que eu começo, por que eu não cresço na vida, por que as minhas relações são sempre tóxicas, por que eu não sustento uma relação por muito tempo, por que eu não tenho uma relação harmoniosa com o poder hierárquico que está acima de mim, por que eu tenho resistência a uma obediência, né, de algo que por justiça se me impõe. Então, essas questões e esses porquês é que nós vamos fazendo, e se insistirmos, nós receberemos essas respostas. E é exatamente essas respostas que vão nos permitindo trabalhar, porque quando encontramos essas respostas, colocamos diante de nós e diz, pronto, é isso aqui. Agora, o que eu vou fazer com isso é o que me importa. Né? O meu passado não determina o meu futuro. E quando encontramos as causas, né,
daquele comportamento que eu adoto hoje, das minhas dificuldades, da minha forma de me relacionar com as coisas do mundo e que não apresenta o resultado que eu desejo, essas causas passadas, elas não determinam que eu sofrerei, que eu continuarei ou jamais determinariam o meu futuro, nem a minha existência. Eu preciso sim, corajosamente, como convida a Joana de Ângeles, colocar essas causas nas minhas mãos, diante de mim, com coragem, trabalhar cada uma delas. Moisés traz o decálogo, os 10 mandamentos, e a humanidade começa a efervescer, a se burilar, a se inquietar. Ela já tem um outro produto, ela já tem outro paradigma, ela já tem um outro parâmetro, ela já tem um outro conjunto de referências, né? Então, aquele modelo de olho por olho, dente por dente, ao longo, não é rápido, né? Ao longo de um processo que envolve, né, centenas de anos e gerações para que aqueles conteúdos... Porque nós trazemos muito da lei de Talião, né? Quando a gente diz assim, quem tem com quem me pague não me deve nada, né? O que é isso? É um instinto de vingança ainda falando alto na gente, né? É aquele olho por olho, dente por dente. Então ainda trazemos isso, mas precisamos enxergar isso. E a gente só enxerga isso nas relações sociais, nas relações com o outro, né? Então, depois desse decálogo, começa a se desenvolver o amor, mas ainda com um mix de instinto muito prevalente na humanidade desde aquela época e até hoje. Vai passar algum tempo para que a gente faça essa transição do instinto, passando pelo sentimento. Hoje, né, podemos dizer que prevalentemente já estamos no sentimento, para chegarmos no amor ágape, no amor puro, né? Então, tinha-se também que o amor era coisa feminina, né? E se desconhecia naquela época o que a psicologia analítica e o que a psicologia profunda traz, que é o ânimos, né? A parte psíquica masculina no feminino. E a ânima, a parte psíquica feminina no masculino. Então, veja que somos polares. Somos masculino e feminino, né? Então, nós temos características masculinas e temos características femininas em qualquer gênero, em qualquer sexo biológico, vamos dizer assim, né? Então, se desconhecia isso, não se aceitava isso nos homens. Os homens eram convidados à brutalidade, ao exercício do poder, à não negociação, à inflexibilidade, porque qualquer sentimento era próprio e específico do feminino, da mulher. E o homem não podia nunca, né? O homem tinha que mandar e ser obedecido. Essa era a forma de relacionamento, né? Mas isso vai se modificando a partir do decálogo, a gente vai vindo a interpretação mais adequada da Bíblia, né? Nos seus ensinamentos. Quando Jesus perguntou ao doutor da lei o que diz a lei e o que lê, né? Como você está lendo a lei, porque isso é o que interessa, Jesus já estava sinalizando ali que havia muito, que a lei era natural, que a lei era divina, mas que os seres humanos interpretavam de forma equivocada na forma que lhe convinha. E não tinha evolução agindo assim. Então, a gente percebe que o processo de transformação é gradativo, né? É gradativo, né? Os tribunais daquela época eram plantados nas paixões dos que detinham o poder. Ainda estavam influenciados dessa forma. Vem Jesus. Jesus chega. E Jesus não infringe a lei dos homens, obedece à lei dos homens, se submete a elas, foi crucificado, né? Por força de um julgamento que ele se submeteu,
sem questionar, porque eram as leis que imperavam naquela época, mas ele precisava trazer uma mensagem de uma ordenação superior. E Jesus traz uma lei, uma legislação, uma ordem, né, revolucionária, porquanto era antagônica a toda a prática daquela época. Né? Jesus reconhece não a primazia da lei dos homens, mas a perversidade daquele código e faz uso daquela perversidade, quer dizer, daquele código perverso, para mostrar a proposta que ele traz. Né? Ele traz uma nova análise da realidade, ele convida as pessoas a analisarem a realidade de uma outra forma. Não era por determinação que alguém era mal, mas é porque estava num processo evolutivo. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós passamos por um processo evolutivo. Nós não nascemos santos, não foi assim que fomos criados. A santificação é um processo. E Jesus vem mostrar essa nova proposta de leitura para lermos o outro de uma forma compreensiva, complacente, flexível, amorosa, porquanto também somos exatamente imperfeitos como o outro assim o é. Né? Ele traz uma proposta de compreender o ser humano que erra por ignorância e muitas vezes também por rebeldia. Né? E ele estimulava, vamos dizer assim, um encontro com si mesmo, um processo de encontrar o sentido da vida, encontrar o significado, né? Encontrar a consciência e para ela trazer aqueles comportamentos, aquelas questões mais sombrias, pela estruturação do self, iluminando esses conteúdos sombrios com a luz da consciência. Ele apresenta valores éticos e espirituais e desfavorece as compensações egóicas, né? Aquele ego forte, que muito apegado, principalmente, mais evidentemente no poder, ele simplesmente evita o processo de flexibilização do si mesmo para que nos vejamos imperfeitos e venhamos a nutrir o consciente com elementos com elementos do inconsciente, né? Ele amplia a perspectiva de futuro do espírito, trazendo a informação da imortalidade da alma, da possibilidade de emancipação total do espírito, né? A verdade de que Jesus trouxe conduz à vida e não à morte, né? Como a lei dos homens, né? Condenatórias levavam à morte, né? Daqueles que, porventura, caíssem em desobediência. Jesus é o caminho da plenitude do Espírito, porque ele nada mais trouxe do que as regras do jogo, o funcionamento do universo, como funcionamos. A proposta de Jesus, aquilo que Jesus nos trouxe com o seu sangue, com o seu sacrifício, simplesmente nos mostra como funcionamos. Como funcionamos? Quais são os nossos recursos, né? E Jesus espera a ciência para trazer a consolação, que é a imortalidade da alma, né? Que é a comunicabilidade entre os espíritos. Então, assim, vimos aqui que as leis naturais é uma proposta de Joana de Ângeles em nos mostrar como funciona a evolução, que é o burilamento das nossas imperfeições, que ainda vai levar mais um tempo e que é ordenada pelas leis naturais. Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um, que Jesus se incumba de irrigar para que ela venha dar bons frutos. Fiquem com Deus.